sobre a questão da carga elétrica, de eletricidade, tá? Eu vou chamar de Física 3, ok? Beleza. Então, para mim falar de princípio da eletricidade, eu tenho que falar de carga elétrica, tá? Carga elétrica. Então, aqui eu separei 3 pontos fundamentais para a compreensão do estudo da carga elétrica. Primeiro, a estrutura atômica, você precisa conhecer o átomo. Segundo, você precisa conhecer o valor da carga elétrica, que é chamado de carga elementar. E terceiro, você tem que compreender que a carga elétrica ela é quantizada, tá? Então, eu vou explicar de um por um. Depois a gente vai resolver uma questão que envolve o cálculo, tá, da carga elétrica. Beleza. Primeiro, a gente tem que compreender a estrutura atômica. Então, toda matéria, todo material é formado por partículas muito invisíveis, né? A olho nu, não se vê com microscópio comum, tem que ser um microscópio especial. Enfim, muitas partículas chamadas átomos, tá? O átomo é que compõe toda a estrutura dos materiais que a gente tem hoje. E cada átomo, ele tem subpartículas, tá? Ele tem partículas ainda menores. E o que eu preciso conhecer para estudar eletricidade é o comportamento dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons. Primeiro, vamos ver aqui. Aqui você tem um desenho de um átomo. Aqui você tem o local onde os elétrons giram. Você tem os elétrons, tá? Você tem os prótons que estão no núcleo, estão bastante agregados no núcleo, tá? Bastante pregados. E você tem aqui, eu pintei aqui de verde, os nêutrons. Os nêutrons, eles não participam muito com relação à eletricidade. Isso só compõe mesmo a questão da massa do átomo. Mas, de início, qual é o principal que eu devo conhecer? Os prótons. O que são os prótons? Os prótons são subpartículas que estão lá no núcleo do átomo, no centro do átomo, pregado com os nêutrons. Convencionou-se que eles têm carga elétrica positiva, tá? E ao redor deles, girando com liberdade, girando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons, que têm uma carga elétrica negativa. São esses elétrons que participam do que a gente chama de eletricidade atual, né? A gente vai ver isso em corrente elétrica. Então, basicamente, a eletricidade é o movimento de elétrons por um fio condutor, tá? Ok? O que eu posso falar mais? Então, eles têm cargas contrárias, né? A gente vai ver se é eletrostática. O próton tem carga contrária à do elétron. O próton é positivo e o elétron é negativo. Certo? E os elétrons são os únicos que têm liberdade de movimentação, né? Algumas provas cobram com relação a essa questão de que a próton sai do lugar. Então ele não sai, eles não têm liberdade, os prótons. Os únicos que têm liberdade são os elétrons. Eles podem percorrer de um átomo para o outro, só que os prótons não, eles são pregados, agregados, ok? Cada partícula dessa aqui, né, você tem aqui o elétron, né, e você tem o próton, né, você tem o próton, aqui, tá? O próton. Então, o que acontece? Eles são os únicos que contêm eletricidade em sua estrutura, carga elétrica em sua estrutura. E são cargas muito pequenas, tá? São cargas muito pequenas, certo? E o valor, se eu pegar um elétron desse aqui, você tem o que a gente chama de carga elementar. O que é a carga elementar? É o valor da carga elétrica de um próton ou de um elétron
né? Que vive isolado, né? De forma isolada. Ou seja, são cargas muito pequenas, mas se você pegar um elétron, ele vai ter uma carga elementar de 1, vamos pegar um próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 6 a menos 19 coulomb, tá? A menos 6, que é um microcoulomb. A menos 19 coulomb. Vou já explicar o que é o coulomb. Então, esse é o valor de um próton, tá? Se você colocar esse número, porque aqui está em notação científica, pela uma potência de 10, você vai ter uma infinidade de zeros à esquerda, indicando que esse valor é muito pequeno. Se você triscar em um próton, você não vai sentir praticamente nada. Você pode perguntar, mas se a gente pega aí na corrente elétrica, sofre um choque. É porque não é um elétron, são milhões de elétrons. Isso faz uma diferença na hora do choque elétrico. Então, essa é a carga de um próton. Já a carga de um elétron é a mesma coisa, eles têm o mesmo valor em módulo, ou seja, sem um sinal, tá? Sem um sinal. Eles têm o mesmo valor, tá? Menos 19 coulomb. O coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, tá? A gente vai estudar sobre ele depois. Mas o que eu quero explicar é o seguinte, que a carga de um próton ou a carga de um elétron é muito, muito, muito pequena e vale e tem esse valor aqui que a gente chama de carga elementar, certo? A carga elementar, ela tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E mais uma vez, por que ela é tão pequena? Porque esse expoente aqui ele está negativo, beleza? Então, isso aqui é um valor ou de um próton, tá? Ou de um elétron, certo? Valores muito pequenos. Terceiro ponto. Por que a carga ela é quantizada? Gente, a carga elétrica, né? Ela é quantizada porque você só se obtém um múltiplo do valor da carga elétrica. Por exemplo, eu posso ter esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é real. Por quê? Porque eu peguei o 1,6 e multipliquei por 2, deu 3,2. Então, esse valor aqui, eu posso dizer que é o valor de 2 prótons ou 2 elétrons, tá? Que a gente vai estudar aqui na fórmula da carga elétrica. Por exemplo, se eu tenho a carga, qual é a carga de 3 elétrons? Então, é 3 vezes 1,6, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ou seja, 3 vezes 1,6 vai dar 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aqui é o valor, por exemplo, ou de 3 prótons ou de 3 elétrons, tá? Ou de 3 elétrons. Então, esse aqui é o valor de um próton ou de 3 prótons ou de 3 elétrons. Mas, por exemplo, não é possível uma situação como essa aqui, que eu vou mostrar aqui. Isso aqui não existe. Por quê?
Porque esse 2,9, tá? Esse 2,9, se você dividir 2,9 por 1,6, vai dar um número quebrado. Não vai dar um número exato, tá? Por exemplo, se eu pegar esse 3,2 e dividir por 2, eu vou obter 1,6, é um número exato. 2,9 não é múltiplo de 1,6, tá? Se você dividir 2,9 por 1,6, vai dar um número quebrado extenso. Então não existe. Ou seja, já me perguntaram por que isso? Porque não tem como eu pegar um elétron e cortar ele no meio, ou cortar em 4 partes, tá? Então, a carga ela é quantizada porque sempre a carga elétrica será, né, tem que ser um múltiplo de 1,6. Por exemplo, 2 vezes 1,6 dá 3,2. Ok. 3 vezes 1,6 dá 4,8. Ok, tá aqui, ó. 4 vezes 1,6 dá 6,4. Ok. Então, esses valores são valores quantizados. Por quê? Porque são múltiplos de 1,6. Gente, aqui eu coloquei, tá, a fórmula para calcular, tá? O que você pode calcular com essa fórmula aqui? Q, que é a carga, tá? Que é a carga. N é o número, vou botar bem aqui. Q é a carga. N é o número de elétrons, tá? E é a carga elementar, que sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Pronto. A gente vai pegar uma questão agora que vai aplicar esse conceito de fórmula de cálculo, tá? De carga. Então, carga elétrica é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque pode ser um próton ou pode ser um elétron. O próton positivo, elétron negativo. N vezes E, número de elétrons vezes a carga elementar. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos lá. Sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine o número de elétrons recebido por um corpo carregado com carga de menos 64 milicoulomb. Gente, antes de eu explicar essa questão, vou falar sobre os múltiplos do coulomb. Um coulomb, ela é uma carga muito alta, tá? Então, eles decidiram dividir, tá, a carga em submúltiplos, tá? Você tem aqui, eu vou escrever que eu acho melhor. O micro coulomb, você tem, aliás, deixa eu só corrigir aqui, vou começar do mais baixo. Você tem um milli coulomb, você tem micro você tem nano e você tem pico coulomb. Gente, isso aqui
submúltiplos do Coulomb, tá? O que é interessante você saber aqui? Todos eles são elevados a uma potência de 10. O millicoulomb é o valor de um coulomb com 10 a menos 3 de carga. O micro, você tem o 10 a menos 6 de carga. Você tem o nanocoulomb, que é 10 a menos 9. E o picocoulomb, 10 a menos 12. A gente vai aplicar. Então, que são valores menores do que um coulomb, para poder trabalhar com carga. Vamos ver essa questão. Sendo a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine o número de elétrons que ele está pedindo aqui. Tá? É uma questão que faz você calcular o número de elétrons recebido por um corpo com carga de menos 64 milicoulomb. O que você vai fazer aqui? Tá? Você vai aplicar a fórmula Q é igual a N vezes E. Então, o que é que acontece? Q é a carga. Ele está procurando nessa questão o número de elétrons, ele quer saber o valor de N. A carga é menos 64, tá? Menos 64 milicoulomb. A carga, o número de elétrons eu não sei, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Certo? Ok. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essa equação, tá bom? Se eu tenho, tá? N vezes isso aqui tudo, ó. N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 19 N. Só que eu vou jogar para o lado de lá. Por quê? Porque aqui, como é letra, vai para o primeiro membro. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19 N igual a 64. Beleza? Ok. Gente, vocês podem perceber que aqui está em notação científica, aqui não está. Eu vou deixar esse número aqui em notação científica. Por quê? Porque eu sei que 1 milicoulomb é 10 a menos milicoulomb, 10 a menos 3. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar assim. Aqui é N, tá? Então, 1,6 vezes 10 a menos 19, N vai para cá, igual a 64. Só um N será igual a quanto? Eu vou deixar isso aqui em 64 vezes 10 a menos 3 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Nesse ponto aqui, tá? Ele não está em notação científica total. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar uma vírgula para cá. Gente, quando eu desloco para esse sentido aqui, ele fica assim, ó. 6,4 vezes 10 elevado a uma casa que eu andei, vezes 10 a menos 3. Isso é notação científica. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ao deslocar uma vírgula para cá, eu vou ter aqui um positivo. 1, porque eu desloquei para cá, que foi positivo, vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então, aqui temos 1
menos 3 vai dar 6,4 vezes 10, 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 1,6 vezes 10 dá menos 19. O que você vai fazer aqui? Você vai dividir, tá? 6,4 por 1,6. Você vai obter 4 vezes 10. Agora é o seguinte. Na divisão de potência na divisão de potências, tá? De mesma base, você repete a base, repite aqui e subtrai os expoentes. Ou seja, eu vou subtrair do menos 2 menos quem? Menos 19. Eu tenho menos 2, menos por menos, mais 19, que vai dar 17. 17. Então, resposta, tá? 4 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Se você quiser vir seguir números, tá? Você coloca um 4 e bota 17 zeros para cá. Vai dar um número enorme. Então, qual é o segredo aqui, tá? O segredo aqui é você ter um pouquinho de notação científica. Conhecer um pouquinho de notação científica. Então, aqui, basicamente nesse ponto aqui, tá? Eu coloquei o 64 vezes 10 a menos 3 porque ele é millicoulomb, tá? Ele é millicoulomb. Mas, na verdade, né, quando eu cheguei aqui, eu desloquei uma vírgula para cá para não ficar um número maior do que o de baixo, ficar na mesma casa decimal, né? Aqui não tinha casa decimal, aqui tinha uma, coloquei uma para cá. Ficou esse valor aqui, tá? 6,4. Como eu desloquei uma casa para cá, porque tem que saber o seguinte, na notação científica, se você deslocar para cá, você vai ter um expoente positivo. Se você deslocar para cá, você vai ter um expoente negativo. Então, como eu desloquei para cá, vírgula, tá? Eu tenho um positivo, uma casa. Se eu tivesse deslocado duas, seria 2 positivo aqui. Como só foi uma, coloquei um positivo. Vezes o 10 a menos 3, 10 do millicoulomb. E aqui eu fiz 6,4 vezes 1 menos 3 a menos 2, repetiu de baixo e fez a operação. Dividir, tá? Dividir aqui. E aqui na divisão de potência mesma base, você repete a base, repetir, tá? E subtrai os expoentes. Eu tenho menos 2, menos que eu estou subtraindo, por ser uma divisão, menos 19, menos por menos mais, menos 2 mais 19, 17. Ok? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam, pessoal, de ao você ver essa aula, por favor, vocês, né, curtam, tá? Se puder, compartilhem, tá? Porque isso aqui pode ser de ajuda para alguém, ok? Então, não esqueçam de curtir o vídeo. E até a próxima aula com algumas questões. Lembrando, eu estou dividindo essas aulas de física em física 1, física 2 e física 3. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Hoje foi o terceiro ano. Na próxima, eu vou responder questões de termologia com vocês da última aula, que foi da física 2. Então, tchau e até a próxima.